nós precisamos perceber que existem muitas leis ou muitos... precisamos perceber que existem muitos atos incorretos que nós cometemos na nossa vida, enquanto pessoas, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto indivíduos, enquanto grupo. O nosso universo ele é muito inteligente. Nós precisamos perceber que palavras como, por exemplo, pobreza, doença, desgraça, essas palavras são todas criadas, vamos assim dizer, por algumas inteligências que querem fazer do mundo um ser em privação, um ser que aparentemente foi criado para ser escravo. E nós temos muitas teorias que vêm dizer isso, que vêm apregoar isso, de que umas de que nós nascemos no pecado, outras de que nós somos seres inferiores, enfim. Mas o cerne da questão hoje que eu quero trazer aqui para partilhar com vocês é o cerne da prosperidade. Nós vemos por aí muitas teorias, muitas religiões da prosperidade, teorias muitas dessas que nos consignam a uma maior pobreza espiritual. Primeiro é o tipo de comunidade, ou tipo de sociedade, vamos assim dizer, a que fomos acometidos, que nos leva a pensar que só existe essa vida aqui, esta que vivemos hoje. Depois de abandonarmos esse corpo, acabou tudo. Teorias essas que nos levam a pensar que em vez de dizermos que o tempo é vida, dizemos que o tempo é dinheiro, e nos fazem nós nos roubarmos uns aos outros. Portanto, as tais palavras como pobreza, as tais palavras como desgraça, levaram que um grupo de seres neste planeta, e concretamente nas famílias, nos países, decidisse quem tinha que ter controlo dos bens de produção, quem tinha que ter controlo dos meios de produção. Depois disso se inventou o dinheiro, simples retângulos de papel, alguns chamam notas promissórias, não é? Que representavam, na verdade, que representam a nossa força de trabalho. Hoje cada um de nós está preparado para tirar maior proveito de qualquer coisa. E nos forçamos a tirar proveito de qualquer coisa. Temos sempre que ganhar. Eu falo, por exemplo, tanto de medidas macroestruturais como nas microestruturais. Nós queremos sempre ganhar, não é? Queremos sempre ter a teoria da... teoria não, a prática da vivacidade, quem é o mais vivo. E veja que estamos treinados a criar dificuldades para vender facilidades. Isso desde aqueles que governam até aqueles que são governados. Queremos tirar vantagens dos amigos, dos familiares, queremos tirar vantagem das pessoas, queremos tirar vantagem de tudo, queremos perguntar sempre o que é que eu vou ganhar com isso, o que é que eu vou ganhar ajudando essa pessoa, o que é que eu vou tirar desse negócio, como é que eu posso ganhar mais, como é que eu posso sair daqui dessa situação mais rico.
E nós conseguimos ver isso hoje em dia com os taxistas, não é? Os nossos taxistas, os nossos mototaxistas. Infelizmente, nós vivemos num país que temos instituições muito belas no papel, temos pessoas altamente qualificadas na direção dessas instituições, mas instituições que não funcionam e que infelizmente não resolvem nada. Como por exemplo é o caso do Ministério dos Transportes. Nós temos transportes, mas não temos Ministério dos Transportes, mas não temos transportes, não é? Se vocês verem agora que as pessoas estão a sair dos locais de serviço a esta hora de manhã, vocês conseguem notar facilmente isso. Conseguem notar que não existem transportes, não existe a possibilidade de nós andarmos livremente. Então, normalmente, a esta hora, os nossos taxistas, os nossos mototaxistas, sobretudo a partir das 18 horas, 19 horas, as distâncias, por exemplo, que eles faziam a 150 kwanzas, eles cobram 200 kwanzas, 250 kwanzas e às vezes cobram 300 kwanzas. Isso para aqueles que andam de táxi, né? Não são os governantes que andam naquelas latas escuras, com vidros escuros, justamente para não verem a miséria, não é? Que a incompetência deles às vezes cria, porque é importante dizer isso. Também já tenho um bocadinho de idade, já posso falar um bocadinho, não é? Já não vou preso por causa de algumas coisas, né? Nem devo. Que há muita incompetência, nossos governantes precisam aceitar que há extremamente muita incompetência, sobretudo no ramo dos transportes. Que a incompetência há. Nosso ministro tem que ver bem isso. Mas não é do ministro que eu estou aqui a falar, o problema é dele. Ele depois vai se ver com Deus, com nossos ancestrais, não é? E com o povo que ele governa um dia. Como diz o francês Tampi, não é? Ele é que sabe, esse é o problema dele. Eu não estou a falar dele, eu só estou a falar da questão dos transportes e o que a incompetência provoca numa sociedade desenfreada. Então, os nossos taxistas dizem, olha, eu agora quero 200 kwanzas, quero 300 kwanzas. E em alguns casos eu já perguntei, por que você, senhor taxista, a essa hora, cobra 200 kwanzas? Por que você cobra 300 kwanzas? Por que cobra 400 kwanzas quando você de dia cobra 150? E normalmente a resposta que cada um deles me dá é, agora é noite. E eu me pergunto, ok, é noite, mas de noite a estrada aumenta? Ah não, a estrada não aumenta. Então por quê? Não, é noite. Oh, mas é noite porque... E por que você aumenta o preço? Não, é por causa da segurança, ali é inseguro. E eu lhe pergunto, os meus 100 kwanzas ou os meus 300 kwanzas, ou os 400 que eu vou aumentar, garanta a tua segurança? Não, não garanta a minha segurança. Ok, se não garanta a tua segurança, por que você rouba das pessoas? Porque isso é roubo que ele faz. Isso é roubo que ele faz. Ele diz, não, o mano assim está complicado. Se quiser, desce da minha moto ou desce do meu táxi. Há alguns dias que eu estou muito apressado, né? E que também estou com medo. É importante dizer, né? Todo mundo sente medo em algum momento. Eu também agora às vezes fico. Acho que estou a ficar velho, não é? São as coisas da idade. Portanto, então lá pago os 200 kwanzas a mais ou os 300 kwanzas para chegar em casa, né? São e salvos, já que o taxista ou o mototaxista está a dizer, olha, a noite é inseguro, então eu cobro mais caro. O que mostra mais uma incompetência dos serviços. Mostra que, afinal de contas, não há aquilo que nos dizem de policiamento de proximidade. E não há aquilo também que... uma vez fui num programa com o saudoso amigo João Paulo Nganga, onde fomos falar sobre a segurança pública. E um dos comandantes nos disse, não. Quando nós dissemos, olha, não há polícias na rua. E ele disse, não, nós temos...
estamos a fazer um policiamento com baixa visibilidade. Quer dizer que não existe tal policiamento de baixa visibilidade. Então, aí eu sou obrigado, e como muitos outros, somos obrigados a dar esse dinheiro para podermos chegar em casa seguros. E eu já perguntei, e há outros dias que estou mais rabugento, que perdi o medo, e acho que sou o Ip Man da Angola, não é? Então, não dou esses 200 kwanzas a mais, ou os 100, ou os 300, e vou e fico lá na paragem, e às vezes chego mesmo a pé até em casa. O que é que me faz... Por que é que eu trago esse assunto desta forma? O grande problema é que tanto aqueles que nos dirigem como aqueles que são dirigidos não compreendem que se nós nos tornarmos numa sociedade em que nos roubamos uns aos outros, nunca seremos prósperos. Porque existem leis espirituais que são claras. Essas leis espirituais são bem claras, e Deus não joga dado, não é? Não joga dados com o universo. Deus não é louco nenhum. Nós temos a lei de Ma'at. Ma'at não é só verdade, Ma'at também é equilíbrio, Ma'at também é harmonia, e Ma'at é justiça. Como existe a justiça retributiva no cosmos, quem rouba o outro depois é obrigado a sofrer uma sanção pelo cosmos para poder, portanto, pagar esse dinheiro que ele roubou. E o cosmos é inteligente. O cosmos não é... Ele é aquilo que os outros colocaram, não é? Aquele símbolo que nos roubaram e colocaram na nota do dólar, não é? De $1, onde temos o olho de Eru sobre o triângulo. O olho de Eru sobre o triângulo. O olho de Eru nada mais, nada menos é do que a glândula pineal, que tem ligação direta com o Sol, não é? É por isso que quando nasce o Sol, nós automaticamente despertamos, porque a nossa glândula pineal desperta por causa da luz que produz a serotonina no cérebro. Da mesma forma que nós temos uma glândula pineal que vê tudo, que controla tudo, que é o olho que vê tudo, existe o Sol que controla tudo. O olho de Ma'at, o grande olho de Deus, e o triângulo não é nada mais, nada menos do que de um lado passado, de um lado presente e de um lado futuro. Então tudo que você faz aqui neste planeta, tudo, absolutamente tudo que você faz, é preciso estar consciente. Tem um olho que te vê e vai te controlar, e existe uma justiça retributiva. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente o seguinte: quando você, taxista, tira dinheiro a mais que não deve, porque é noite, e porque você acha que à noite tem que subir o preço, o que é que vai acontecer? Você vai ter que devolver esse dinheiro ao dono. Como é que você devolve esse dinheiro ao dono? Como nós estamos numa sociedade de gatunos, desculpa dizer assim, mas nós temos muito gatuno aí. Gatuno não é só aquele que entra na casa do outro e tira. Gatuno também é aquele que diz: olha, para o teu bilhete sair mais rápido, dá mais X. Olha, agora a carta de condução é 40 mil, mas se você pagar 60, vai sair mais rápido. Gatuno também é aquele que, enfim, que por tudo e por nada ele quer tirar vantagem. Então o que é que vai acontecer? Esse taxista vai ter que receber o dinheiro, vai ter que devolver o dinheiro que ele roubou. E às vezes, o que é que vai acontecer? Como o espírito do roubo está no nosso meio, vai ser o polícia, que devia ser o agente da justiça, que vai lhe fazer o tal pente. Mas esse polícia depois também paga. Ok? Porque a lei do karma, as leis espirituais aproveitam os agentes kármicos, aproveitam as forças negativas justamente para fazer justiça. Bom, no que tange, não é? Como dizem os outros, não é? Concomitantemente, o que é que vai acontecer? Portanto, é assim que se fala, devemos falar um bom português, né? Portanto, no que tange, concernente, muito obrigado,
o que vai acontecer? Esses agentes que roubam, que penteiam, eles também depois vão ser roubados. Mas chega um momento em que a consciência cósmica aplica uma justiça mais forte. Você, para devolver o dinheiro de alguém que trabalha e de alguém que reclama, e você está a esquecer que aquela pessoa que te pediu, que está a te dar o dinheiro, que só vive daquele dinheiro, que só vive do salário, aquela pessoa que sofre todos os dias, que o 100 kwanza lhe faz falta porque ele não rouba, não é? Então essa pessoa reclama. E acontece que o cosmos tem os ouvidos em toda parte. Em Paut Neter, que é a árvore da vida, um dos avatares de Deus é exatamente este. Justiça, Maat. Mas Maat não aparece sozinha. Maat aparece sempre com quê? Com Irukuti. Irukuti é a luta, é a violência. Então o cosmos vai te aplicar a violência cósmica. Como é que você devolve esse dinheiro que você roubou? O teu filho vai ficar doente, você depois tem que ir para o hospital, o medicamento vai ficar caro, então você vai pagar mais do que deve, você vai fazer um acidente, ok? O teu carro vai avariar. Então todo aquele dinheiro que você tirou, à força, o que vai acontecer? Você vai ter que devolver. Você devolve, porque é esforço do trabalho do outro. Então nós temos que deixar de ser uma sociedade que se rouba, uma sociedade que se faz mal. É tal como agora vamos elevar esse debate para um assunto muito candente, os tais combustíveis. Não é possível, não é aceitável, é intragável que você tem um país que é um dos maiores produtores de petróleo no continente africano, e você faz sofrer a tua população com essa subida de combustível que vai afetar todos os preços. Você diz assim: não, nós na SADC somos os que pagam mais alto, pagam mais baixo combustível. Não está a se falar de Angola, não está a se falar da SADC toda. E o combustível todo de Angola, se nós tivéssemos adotados os princípios espirituais, os princípios cósmicos da boa governação, que foram ensinados pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais, nós, Angola, poderíamos vender esse combustível no preço anterior que a gente pagava a toda a região austral. Não é possível que você tenha grandes centrais de produção petrolífera como a Nigéria, como Angola, como Argélia, e nós, os africanos, caímos nessa lábia. Caímos neste discurso. Como é que você não pega? Você diz que recuperou dinheiro, você diz que está sempre produzindo dinheiro. Já viu se você investisse esse dinheiro o quanto antes numa refinaria? Será que os nossos dirigentes ou os governantes, já que dizem alguns que quem governa foi escolhido por Deus, então vocês escolhidos por Deus não conseguem perceber que a voz de Deus é a voz do povo, e que o povo reclamando todos os dias, vocês não vão conseguir governar, porque vocês roubam, senhores governantes, porque isso é roubar a própria natureza. O objetivo de um governante é trabalhar com Maat e através de Maat. É por isso que o Mani Congo se transformava em Tino. É por isso que ele tinha que ter as virtudes morais para poder governar da melhor forma. Não é possível. Então, nós estamos numa sociedade que estamos a roubar uns aos outros. Agora, por exemplo, se diz assim: não, nós subvencionávamos o combustível para ajudar o povo, mas esse povo é quem? Não é teu povo. Esse povo não é teu povo. Você lutou para a independência por quê e para quê? Como é que você admite que você rouba e os nossos governantes roubam de várias formas? Roubam dessa forma, não dando as condições necessárias ao povo. É roubo, porque você rouba sonhos, você rouba a esperança, você rouba a vida das pessoas.
Se os hospitais não funcionam bem, é roubo, é corrupção. Mas agora nós não podemos pensar que a única forma de governar é por via das teorias financeiras de Adam Smith. Não é, nós não podemos pensar assim. Isso é roubo da nossa inteligência, isso é roubo da nossa consciência. E nós não podemos nos deixar roubar assim. Então nós estamos num ciclo vicioso. Mas hoje o concernente aqui, no que tange, portanto, concomitantemente, não é? O que eu vim falar aqui hoje é o roubo dos taxistas, não é muito dos governantes, tá vendo? Porque os governantes depois, nossos antepassados, vão lhes receber bem. Porque parece que... mas não vou comentar isso, é melhor não. Essa parte que eu queria falar há pouco não vou comentar. Já quis falar à toa. Hoje não, hoje estou bem controlado. Hoje estou focado no meu ponto. Ok? Portanto, hoje eu vim falar desse roubo dos taxistas. Irmão taxista, irmão mototaxista, se o táxi é 200, é mesmo 200. Não aumenta porque é noite. Porque você, quando tira o dinheiro de alguém que é funcionário público e ele não tem aonde tirar, ele vai reclamar. Você está a tirar o pão da boca dos filhos de alguém. Está a tirar o pão da mãe de alguém. Então você depois tem que pagar. Você tem que devolver esse dinheiro. E você vai devolver esse dinheiro com muitos problemas. Vais adoecer. Teu carro vai avariar. Vais ter problema com o teu patrão. Ok? Porque o universo é justo. E eu perguntei assim no outro, mas você diz que cobras mais 100 ou mais 200 ou mais 300 por causa das razões de segurança. E eu lhe perguntei, o teu 100 kwanza que você aumentou, não, o teu não, o meu, né? No caso, o meu, que eu estou a falar de mim, né? Que eu vivi essa experiência várias vezes. Esse meu kwanza que eu aumentei, esse meu 100 kwanza, 200, 300, ajuda em quê na segurança? Na tua segurança? Não ajuda em nada, mas é uma compensação. E portanto, eu perguntei assim, se não ajuda em nada, é uma compensação, você diz que tem que aumentar por causa da distância, e eu que às vezes saio tarde do trabalho e ganho este dinheiro para poder fazer o teu dinheiro, não é? Porque ele ganha, porque o dinheiro ganha-se trabalhando, é a única forma possível de ganhar dinheiro. Não tem outra. Não tem outra, não tem fórmula. E aqueles que dizem assim, não mestre, me inicia para ter a fórmula do dinheiro. Não tem, vão te mentir. Fórmula da prosperidade tem, mas fórmula do dinheiro não tem. Os únicos que emitem dinheiro é só o Banco Nacional. Parece que também o nosso Banco Nacional não emite, né? Eles emitem lá fora e o dinheiro vem aqui. Estão a ver as questões, mas não quero falar disso. Hoje eu quero falar dos taxistas e dos mototaxistas. Bom, agora você vê. Ele me diz, não, esse dinheiro me compensa. Eu digo assim, por que você não vai, não reclama? Por que vocês não se organizam? Já que vocês são associação, a Motrang, não é? Tem a ATA, etc. Por que não se organizam civicamente e reclamam os vossos direitos diante do governador provincial de Luanda ou diante do governo provincial de Luanda para aumentar a segurança à noite? Ah não, Cota, isso aqui é política, não adianta fazer isso, o Cota está nos mandando fazer muita coisa. E isso aqui o Cota sabe que não funciona. Bom, é uma resposta que não me convenceu. Mas, portanto, depois eu pergunto assim, já que a nível político você não consegue resolver o problema, eu pergunto em alguns, você é religioso? Sim. É cristão? Sim. Então, se você é cristão e é religioso,
o que é que diz e o que é que fala os mandamentos da tua religião? O que é que se passa com o cão? Portanto, eu pergunto, não existe aquele mandamento, não roubarás? Ah, sim, Cota, existe aquele mandamento, não roubarás. E se você cristão cumpre os mandamentos, roubas por quê? Não sabes que tirar mais de um kwanza no outro é roubo e que Deus vê tudo? Ah, não, Cota, é mesmo verdade, mas estamos no mundo. Mas você está no mundo e não cumpre a tua religião? Não cumpre os teus preceitos éticos? É a pergunta que eu deixo. E quando nós dissemos às vezes que o cristianismo não está a ajudar a África, nem a Angola em particular, é nessas coisas pequenas. Porque a maior parte desses taxistas, desses mototaxistas, se não vão no sábado, vão no domingo, se não vão no domingo, vão na quarta, ou vão no outro dia, e a maior parte deles participa muito no culto da prosperidade, porque a maior parte dessas igrejas tem um culto da prosperidade, mas lá na igreja dele, no culto da prosperidade, não lhe ensinam e ele não aprende que roubar te faz ficar pobre, porque você tem que devolver o dinheiro do outro. Está a ver o contrassenso? Não faz sentido. Depois, em alguns, eu digo assim, você não orou de manhã antes de sair? Ah, não, Cota, hoje eu não orei. Como é que você tem uma religião, tem um sistema de elevação espiritual e você não pratica? Ah, não, Cota, esqueci. Então, quando você não se lembra, da divindade, logo nas primeiras horas do dia, porque a divindade, não é? Ou Deus, seja lá qual for a vossa religião que vocês praticarem, o problema é vosso, não é nosso. Mas cristianismo não está a servir mesmo para a África, não está a ajudar. Não está, porque tem boas de igrejas aqui no planeta África. Não vou dizer mais continente. Não está a ajudar. Continuamos na mesma, parece. Porque os preceitos éticos nós não estamos a conseguir cumprir. Mas pronto, seja qual for a vossa religião, quando você acorda de manhã, pense em Deus, na forma que você lhe perceber. Quando você pensar em Deus na forma que você lhe perceber, depois pensa na conduta, na relação que você tem com esse Deus, que você percebe. Para que todo dia, durante todo o dia, você siga a tua vida quase da melhor, vamos dizer, da melhor forma possível. Na componente ética mais perfeita possível. Claro que a perfeição não existe como está, mas nós podemos ser perfeitos, nós somos perfectíveis. Então siga essa conduta. Depois eu pergunto no outro taxista, perguntei outro dia no outro taxista, você orou, não é? Sim. Então, aqui não tem polícia. Não, Cota, não tem polícia. E você está a me cobrar mais 100 por causa disso? Sim. Se vir aqui um bandido, nos ameaçar os dois, e levarem a tua moto ou o teu carro, não é? Ah, não, Deus vai me proteger. Então, se Deus vai te proteger, se você já me falou isso, que Deus vai te proteger, e está certa essa questão, porque Deus protege mesmo. Seja qual for a forma que você lhe der, Ele te protege mesmo. Então, por que você, se Deus te protege, me cobra almoço 100 kwanza a mais? Onde é que está a lógica disso? Me falem ainda. Se Deus te protege, isso é para os taxistas. Façam chegar isso aos taxistas e aos mototaxistas. Depois vai para os funcionários, os senhores da função pública. E, se possível, mandem também para os governantes. Porque eu não fabrico dinheiro na minha casa. Eu ganho segundo, como muita gente ganha, segundo o que ele faz durante todo o mês, ou durante a semana, ou durante o ano.
Então você não pode cobrar uma taxa maior daquilo que eu ganho. Chama-se uma taxa de esforço elevado. E essa taxa de esforço elevada, o Cosmos vai te cobrar, meu amigo. Vais ter filho doente, vais ter acidente, o motor do carro vai gripar, vais ter problema com a polícia, porque você tem que pagar o meu dinheiro. Porque eu não vou, e há uns polícias que eu pergunto, você diz que agora é noite, né? E eu sou professor do teu filho, que essa é a profissão que eu pratico, sou professor. Se eu sou professor do teu filho, eu pergunto assim, nos dias que eu fico mais tempo com teu filho na sala de aulas, eu cobro mais 100 no teu filho, cobro mais 200 no teu filho. Acontece isso? Não acontece. Então, nós estamos numa sociedade, infelizmente, que nós não nos respeitamos uns aos outros. A lei da prosperidade começa com dar e receber. Nós temos que aprender a dar, mas não devemos pensar que devemos receber mais do que aquilo que nós depositamos no banco cósmico. Esqueçam essa palavra sorte. A sorte não existe. O fulano tem sorte. Não. O que uns chamam de sorte são arranjos cósmicos. São arranjos que o cosmos faz para nos ajudar por algum ato bom que nós fizemos no passado, por algum ato bom que algum nosso antepassado fez lá atrás. Ok? Isso é que o vulgar chama de sorte. A sorte não existe como tal, não. São arranjos cósmicos. Agora, existem fórmulas para nós produzirmos mais prosperidade. Uma das formas de nós deixarmos de ser uma sociedade que pensa sempre em tirar vantagem é, primeiro, nós pensarmos, colocarmos na nossa cabeça que nós não somos pobres. Nzambi não criou ninguém pobre. Existe uma elite no mundo, existe uma elite nas nações que decidiu, por alguma razão, não sei qual, não é? Não me interessa também saber qual, que por alguma razão eles ficaram com todos os meios de produção de tudo. Então criaram sistemas de governação que são injustos, que nos obrigam a nós mendigarmos, a nós dizermos toda hora, dá só. Se você quer uma sociedade, uma família que é forte, filhos que é forte, isso começa pelos teus filhos. Evita dar peixe nos teus filhos e os ensina a pescar. Dê a formação nas tuas crianças. Formação forte, mas começa primeiro pela formação ética e a formação espiritual. Nós precisamos perceber as leis que regem a nossa vida. Existem princípios cósmicos. Hoje não vim falar muito da filosofia espiritual na profundidade. Vim falar mais terra a terra. Começa por aí. Começa mesmo por aí. Começa a educar espiritualmente os teus filhos, mas dentro do teu primado cultural. Depois comece a projetar uma família próspera. O que é isso, prosperidade? Prosperidade é você ter as condições, os teus direitos naturais em cima da tua mesa. Ok? Quais são os teus direitos naturais? Os teus direitos naturais são aqueles que te permitem ter uma vida saudável, ter uma vida condigna. Então, senhores, parem de fazer, por exemplo, da habitação uma indústria. Uma das formas de nós fazermos sofrer o nosso povo é fazer da habitação uma indústria. Indústria da habitação não pode ser. Todo ser precisa. Todo ser precisa. Está a ver como é que o português é limitado, né? Não pode ser e todo ser precisa. A gente tem razão de falar certas coisas, mas não é de linguística hoje que nós vamos falar. Está a ver?
Todo ser precisa de um lugar para se esconder da chuva, se esconder dos raios do sol. Se nós temos estômago, é porque todo ser precisa de comer. E esse comer, caríssimos senhores, não é como um contentor do lixo, como nós estamos a ver aqui no dia a dia. Nossas irmãs precisam de deixar de fazer o teste do sofá para poderem ter alguma coisa para comer, para poder ter um copo de água na mesa. Então, o que é preciso fazer para ver prosperidade numa família, numa comunidade, num ser? Vou vos perguntar uma coisa. Será que um preso numa cadeia consegue criar prosperidade? Claro que não. Alguém que está na cadeia não consegue criar prosperidade, porque ele está preso. Então, nós temos que nos libertar das cadeias mentais. A primeira cadeia mental qual é? Que os governos no mundo criaram? Emprego. Não. Não é emprego, é trabalho que as pessoas devem ter. E todos os trabalhos são dignos, e todos os trabalhos devem ser bem remunerados. Porque todo mundo produz. É verdade que quem está à frente vai ter sempre privilégios, mas antes de você ter privilégios, dê o mínimo a quem precisa. Respeite o teu próximo. Então nós precisamos de liberdade. E essa liberdade tem que ir na economia. Nossa economia não é livre. Entre ainda numa loja qualquer que vende qualquer produto, seja uma loja de alimentos ou qualquer outra, você vai encontrar na parede um montão de papéis. Certificado disso, certificado daquilo, certificado daquilo. Quando 2, 3 papéis poderiam substituir os 10 ou 15 que estão lá. Sabem por quê? Porque a nossa economia não é livre. Parem de culpar as pessoas pela incompetência. Ah não, as zungueiras é que sujam São Paulo. Não, Luanda não tem um bom sistema de recolha de lixo. E mais, há um tempo atrás, os que governam, os iluminados, disseram que o lixo ia ser deduzido na nossa conta de luz. E o lixo está a ser deduzido na conta de luz, mas o lixo em Luanda não para. Sabem por quê? Falta de estratégia. Por quê? Porque quando você prende alguém, você próprio também se prende. Compreende? Então, se você começar a se libertar e libertar o teu próximo, vai ser bom. Então, a nossa economia deve ser livre. As pessoas devem ter, porque as pessoas têm possibilidade, todo mundo nasceu com um dom para fazer algo especial nesse planeta. Porque todos nós somos especiais. Então tem que haver liberdade, tem que haver democracia na nossa economia, mas não pode ser uma democracia do tipo de Hegel, onde a democracia é a emanação da riqueza, é a emanação daqueles que mandam, aqueles que têm dinheiro. Não pode ser. Então nós precisamos de liberdade, praticar essa liberdade no nosso dia a dia. A primeira moeda para uma economia forte é a liberdade. É por isso que os outros usam os termos de zona livre de comércio. Zona livre de comércio porque se você já nasceu livre, você precisa de criar zona livre de comércio por quê? Quem que está te prender? Para com isso. O colono já foi. Vamos nos organizar. A única base para nós nos organizarmos em África é resolvermos o nosso problema enquanto africanos. Essa é a primeira questão. As pessoas precisam expressar a sua alma. E o trabalho é expressão da própria alma. Não é expressão de uma empresa, é expressão da própria alma. Podemos nos organizar entre empresas, podemos nos organizar entre estados, podemos nos organizar entre qualquer tipo de sistema possível. Mas precisamos perceber que nós somos alma, nós somos muito.
Nós somos imortais. E não é possível que um imortal viva em condições de extrema pobreza. Não é possível que um imortal viva em condições de propenso a doenças de qualquer tipo. Não é possível que um imortal viva em conflito constante. Não é possível, porque todos nós somos muito. Portanto, vamos deixar de nos roubar uns aos outros. Se você decidiu que o preço é 50, é mesmo 50. Não crie distúrbio no universo, porque o universo sabe o que você fez. Você é inspirado todos os dias para fazer a sua vida. Se a corrida de táxi é 200, é 200. Se é 100, é 100. Se é 150, é 150. Não viole porque o sistema mudou, o clima mudou. Ah não, quando a procura, como é? Quando a oferta, quando a procura é maior e há pouca oferta, então o preço aumenta. Essa é a lei do roubo. Isso é lei do roubo. Porque você vai criar estresse, você vai criar confusão. Ok? Não vivam no roubo, não é bom nós vivermos no roubo. Se é 100, é 100, se é 200, é 200, porque senão você vai devolver o 200 que você tirou. E vai devolver violentamente, porque Erucuti, quando vir, primeiro Maate vai te dizer, olha, não se faz isso, mas depois Erucuti, Onkosi, ok? Ou melhor, Nzage, quando descer, ele vai descer como um trovão. Então você vai dizer, ai meu Deus, sim, porque é nesse momento que depois de você roubar, quando isso acontece, você diz, ai meu Deus. É por isso que normalmente, já no macrocosmos, né? Estou a falar aqui do taxista, que é o pequeno gatuno. Alguns, nem todos. Não estou a chamar todos os taxistas e todo mototaxista de gatunos. Não é verdade, há muitos corajosos. Mas há muitos nossos irmãos aí nesse meio, são os grandes bioleiros. Distâncias curtas, para dificultar. Não, olha, aqui como eles dizem, como é que o termo que eles usam é para aqui tá fofo. Não criam dificuldades para vender facilidade, não faz isso. Não imponham naquele que não tem. Porque aquele que não tem, ele precisa daquele bocado para dar no filho, para dar no irmão, para dar no vizinho. Não criem isso, porque no fundo todos nós somos família. E isso depois volta, porque existe a lei da recorrência e a lei do círculo. A lei do círculo, por isso é que nós rodamos sempre em círculo. Não é? Nós não rodamos, não fizemos quadrados, não. Nós rodamos em círculos, em elípticas, então voltamos sempre no mesmo ponto. Da mesma forma que você rouba, um dia vão roubar também no teu filho. Então isso vai ser um ciclo vicioso. E se nós tivermos um ciclo vicioso de gatunos e de ladrões, não vamos ser uma sociedade próspera. Aqui embaixo nós precisamos ter solidariedade. Se já existe Ministério dos Transportes, mas não tem transportes, né, públicos em quantidade, e o país é democrático, e também não nos permitem, cada um de nós, comprar um pequeno transporte, porque tudo agora é caro. Tá a ver como é que é a situação? Então, como não nos dá a oportunidade de nós nos organizarmos, para nos ajudarmos aqui embaixo, porque lá em cima não estão para nós. É grave eu dizer isso, mas é o que eu constato. Infelizmente, lá em cima não estão. Porque se tivessem, ia haver aquilo que se chama de empatia. Não existe empatia. Não é possível. Não é aceitável. Você quer reestruturar a tua moeda, quer dar força na tua moeda e aumenta preços. Quando você vive do porto, nós vivemos no porto. Nossa economia está no porto, está aí no mar. Quando você podia fazer economia no interior, ir para a terra. Mas você está no porto. Como é que você quer que o teu fluxo de caixa
melhore, se você está a aumentar preços e eu vou ter que pagar mais. Você carrega os impostos. E você, o taxista, faz a mesma coisa, porque quando eu estou a sair tarde do serviço, ou fui prestar qualquer serviço, ou até às vezes fui na gandaia, porque na gandaia também é normal. Tem que haver gandaia. Oh, já viram? Às vezes estou a vir da gandaia, não é? É normal. Mas eu sei que o preço é este. A gandaia também não pode ficar tão cara assim. Tá vendo? Então eu chego, você diz na olha, já são 19 horas, você aumenta o teu imposto. Isso é imposto de quê? É imposto de temperatura ou é imposto de mudança da hora do dia? Digam ainda, seus taxistas. E vocês, pastores, nas vossas igrejas, não falem só da teoria da prosperidade. Não façam isso. A prosperidade tem regras e a primeira regra é não roubar. A segunda é contribuir. E vocês também, nossos irmãos do pensamento positivo, nossos irmãos coxos, não é só dizer, olha, todo dinheiro está na tua mente. Olha, o dinheiro agora está na mente. Agora afirma e terás. Não façam isso. Eduquem também as pessoas. Tem que haver curso de coach para melhor governação. Eu quero vos ver, vocês coachem, a chamarem os governantes para lhes ensinarem as leis espirituais profundas. Não é só fazer negócio, tirar dinheiro do bolso dos outros. Não é bom. Isso também é roubo. Cai em Vutucamanima, em Fainfuanga. Quando você já saiu da armadilha, não volta mais lá atrás. Nós já saímos da armadilha do sofrimento do colono. Estamos a nos libertar da armadilha do sofrimento da neocolonização. Vamos nos libertar também das armadilhas das falsas teorias religiosas. Ninguém nasceu nesse planeta para ser pobre e ponto final. Senão não iam deixar ouro, diamante, cobalto, não ia nascer milho de graça, porque aqui a gente só põe milho no chão. O processo para o milho nascer ninguém conhece. É mentira se alguém dizer, eu sei como é que o milho nasce. Não tem. Não tem lá pessoa. Nós podemos perceber isso intelectualmente, mas o mecanismo é espiritual profundo. E bioespiritual para isso é do cosmos, é de Nzambiampungo. Muito obrigado, vos amo muito. Desculpem se ofendi alguém, mas vamos mesmo deixar de ser gatunos. Fui.